Bem-vindos ao Casa Comum, encontro à quarta-feira de Mariana Verde Silva e Eduardo Pacheco aqui na Renascença para temas nacionais e europeus. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença novamente. Estamos no rescaldo das eleições da Madeira. Mariana Verde Silva, não lhe vou perguntar sobre as leituras nacionais, para não nos entrarmos na questão de que há ou não há. A questão é simplesmente se este resultado do PS na Madeira não faz alarmar o Partido Socialista em relação à natureza de combate, para já, a um governo vigente, desse ponto de vista, para mais, com algumas fragilidades relacionadas com investigações na área judicial, ainda que depois possamos a seguir desenvolver sobre o que é isso da relação entre justiça e política. Mas não há aqui um sinal de alarme que não deve ficar circunscrito ao arquipélago da Madeira. Bom, muito boa tarde a ambos. Eu julgo que o resultado do PS Madeira foi um mau resultado e isso é sempre mau para o Partido Socialista. Ninguém no Partido Socialista pode olhar para aquilo que aconteceu, a começar no PS Madeira, e não fazer as leituras e a assunção de responsabilidades que deve ser feita. Agora, se há sítio, território do nosso país onde existe uma efetiva singularidade, é mesmo a Madeira. Ou então teríamos mais territórios que em toda a democracia nunca mudaram a cor política do seu governo. A singularidade da situação da Madeira existe, pode ser debatida, estudada, o PS talvez devesse procurar compreendê-la melhor, mas eu diria que a dimensão de especificidade e na existência da alternância, por exemplo, faz uma grande diferença face ao que acontece no resto do país. E por isso, não sei se isto se chama uma leitura nacional, eu diria que a preocupação deve sempre existir. Não me parece que aquele resultado possa significar nada de uma dinâmica mais nacional, porque sempre houve uma dinâmica muito própria, muito específica, que contraria aquela que tem sido a principal característica da política nacional, que é uma certa alternância democrática. Não veem no Partido Socialista uma alternativa e até relegam para terceiro lugar na Madeira. Mas é a segunda vez que o Partido Socialista é terceiro na Madeira, foi em 2015 e é agora, e nunca viram como alternativa. Não existe uma especificidade do momento que vivemos a nível nacional, o que não quer dizer que não tenham que ser retiradas conclusões. Mas eu queria ir ao tema da justiça, porque ele me parece ser muito relevante. Então espera aí, vamos só ouvir muito o Duarte para depois termos tempo de desenvolver este assunto. Há aqui uma responsabilidade, em sentido contrário, positivo para Luís Montenegro também no resultado da Madeira, ou é apenas uma vitória de Miguel Albuquerque? Boa tarde. Em primeiro lugar, é uma vitória clara de Miguel Albuquerque, a quem devemos dar os parabéns, porque mostrou uma grande resiliência e uma força enorme para, perante todas as circunstâncias judiciais de que falámos, não deitar a toalha ao chão e ir até ao fim, e os madeirenses recompensaram-no. Agora, eu penso que há. Eu reconheço que existe a especificidade da Madeira, que o PS ganha há 50 anos e no continente não ganha há 50 anos seguidos. Quer dizer, portanto, existe uma especificidade. Embora aqui no território, eu muitas vezes digo, quer dizer, a Madeira, pelo número de população, é inferior à população do Conselho de Sintra, do Conselho de Cascais, nem vamos às capitais. Ora bem, e também temos cidades aqui, no continente, que têm a mesma força política há 50 anos a governar. Portanto, porque cria-se uma rede de dependência, independentemente da obra feita, que é muito na Madeira, e nessas cidades também, mas depois cria-se uma rede que favorece quem está no poder para continuar em funções. Mas neste caso, em concreto, aconteceu algo, e aí é que eu penso que pode influenciar positivamente o PSD Nacional e Luís Montenegro na sua força para esta campanha. Que é o seguinte, ficou demonstrado, já tinha ficado aqui no continente, quando o governo do Dr. António Costa caiu porque a Assembleia lhe reprovou o orçamento e fomos para eleições, os portugueses eram maioria absoluta ao Partido O chamado Socialista. voto da estabilidade, é isso? As pessoas não gostam que sejam interrompidos os mandatos a menos que haja uma catástrofe. Isso ficou evidente. Agora ficou a mesma coisa. Eu sempre critiquei, e mesmo do ponto de vista do PS, achei que foi uma má decisão, como se veio a comprovar, o facto do Partido Socialista ir atrás da moção de censura do Chega. Uns grandes partidos, seja o PS, seja o PSD, marcam a sua agenda política e sabem quando é que devem colocar moções de censura
ou votar contra moções de confiança e provocar eleições. São eles que sabem, não podem ir a reboque. E o PS cometeu aqui um erro grave, que foi votar a moção do Chega. E automaticamente os madeirenses responderam. E essa é a questão que agora pode ser posta para o nível nacional e que certamente o PSD e Luís Montenegro vão também apresentar aqui, que é que foi o Parlamento que nos derrubou e automaticamente precisamos de uma maioria reforçada para governar. Ou que outros dirão que foi o Montenegro que provocou as eleições a apresentar uma moção de confiança. Mas, depois de duas moções de censura chumbadas. Mas como já vimos, nada obrigada os partidos a votarem contra essa moção porque a mesma coisa se poderia falar do orçamento. Que o governo na altura não chegou a acordo com os partidos e de quem era a responsabilidade dos partidos da geringonça que o tinham suportado, quem era a responsabilidade. Independentemente disso, a leitura para o povo é muito simples. O Parlamento derruba o governo que está em funções. E isso há uma similitude que pode conduzir ou não a resultados similares. Não é esse o risco, Mariana, de que os eleitores colocarem a estabilidade acima da ética? Não é esse o principal risco que o Partido Socialista coloca, por exemplo, ao argumentar e continuar a manter na agenda o caso específico do Primeiro-Ministro e das questões em relação à eventual idoneidade do Primeiro-Ministro? Bom, duas notas. Eu aqui também critiquei aquilo que aconteceu na Madeira e falei de uma efetiva autonomia que existe do PS Madeira naquela escolha. A questão é que a nível nacional não foi isso que se passou. O Partido Socialista chumbou uma moção de censura do Chega e depois chumbou uma moção de censura do PCP. E ontem mesmo, num programa de entretenimento, o Primeiro-Ministro reconheceu que para ele a dúvida que havia sobre ele tinha que ser resolvida com eleições e não será. Quaisquer que sejam os resultados destas eleições, isso não funcionará como uma resposta nem como uma conclusão sobre as dúvidas que existem sobre a confiança, as dúvidas de confiança que existem nem no que o Primeiro-Ministro. PS ganhe, ou seja, se o PS insiste na questão Spinum Viva, à espera de um retorno eleitoral? Não. O que é que nos mostram as sondagens que conhecemos, creio que já depois da última vez que nos encontramos aqui? Mostram-nos que as pessoas têm uma grande incompreensão sobre a razão de ser destas eleições. E é essa explicação que também tem que ser dada, e não é possível ser dada a explicação sobre porque é que vamos para eleições, sem falar do caso que nos trouxe eleições e do seu principal responsável, que é Luís Montenegro. O Partido Socialista não pode fazer uma campanha que não trate do assunto que nos trouxe eleições, porque essa, do que nos dizem as sondagens já conhecidas, é a principal questão que os portugueses compreendem mal ou não compreendem ou ainda têm muitas dúvidas. E, portanto, qualquer campanha, nós aqui dissemos isso a semana passada, qualquer campanha que tornasse totalmente ausente essa matéria seria quase uma campanha... Mas o PS não está a colocar demasiado peso nesse tema na campanha, na preparação da campanha? O Partido Socialista começou hoje as suas reuniões sobre matérias programáticas, sim. Habitação de manhã, saúde mais logo, e assim continuará. E é natural que ao longo do tempo haja um equilíbrio entre aquilo que nos trouxe a eleições, que foi o comportamento do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, e as propostas que os partidos têm. O PS não cairá nessa ratoeira, digamos assim. Pensar que uma campanha pode ser só sobre uma ou só sobre outra é totalmente impossível. Não há uma campanha. Depois da forma como estas eleições existiram, nunca poderá haver uma campanha que seja só programática, porque há uma razão para nós estarmos em eleições e essa razão é Luís Montenegro. E, portanto, também não podemos esperar que um partido não fale, ignore, especialmente porque os dados mostram-nos que os portugueses ainda não perceberam porque é que vamos para eleições e aos partidos políticos cabe explicar. Naturalmente o PSD dará a sua explicação e o Partido Socialista dará a sua. Agora, esperar que a campanha não toque neste assunto parece-me muito, mas com isto não me deixou de falar do tema da justiça, porque o que é que me parece que nós estamos a viver? Nós tivemos uma primeira fase em que estas notícias sobre investigações, não as investigações, mas a forma como as notícias eram passadas, alimentaram a desconfiança sobre os políticos. E os últimos anos têm sido sobre todos, os que estavam a ser investigados e os outros. E, portanto, esta primeira fase foi marcada pela desconfiança sobre os políticos. E a mim parece-me que estamos agora a entrar numa segunda fase, ou já entramos numa segunda fase, que é os portugueses desconfiam de alguma maneira das investigações. E, portanto, não que isso tenha desculpado os políticos, eles continuam a ter níveis de desconfiança elevados, mas têm uma grande falta de confiança na justiça e na forma como ela atua e no tempo que ela demora.
E esta segunda não é menos grave do que a primeira no que à saúde da democracia diz respeito. É igualmente grave, ou até talvez mais grave, porque a sensação que estas eleições na Madeira dão, e não é a primeira vez que acontece, é que os eleitores, no caso os madeirenses, não valorizaram nenhuma das dimensões. O número de arguidos e de suspeitos que o PSD candidatou nas suas listas é enormíssimo, e isso não foi valorizado. Há uma terceira fase deste caminho, que é aquela que às vezes aqui comentamos que vivemos nos Estados Unidos, que é depois uma desconfiança completamente transversal, já alargada a tribunais e à comunicação social, que então é o atingir de todos os alicerces do nosso sistema democrático. não articula, digamos, no seu argumentário, a desconfiança em relação às investigações, ou articula? Não, o que eu estou a dizer é que também me parece desconfia que das estas... investigações, como aos portugueses nessa segunda fase? Aquilo que digo, e que aqui tenho dito muitas vezes, é que uma investigação que demora 8 anos não produz justiça, produz muito mais desconfiança do que justiça, dado o tempo que demora. Eu não estou a dizer que desconfio, estou a dizer que me parece que, do ponto de vista da sociedade, estamos a entrar numa fase onde a existência destas investigações já não penaliza apenas os políticos, mas também a própria confiança nas investigações, que são assim desvalorizadas. E, repare, isto é a pior coisa que pode acontecer no combate à corrupção, porque então somos todos iguais, os que são suspeitos e os que não são, os que estão a ser investigados e os que não são, os que foram condenados e os que não foram. E isso é o pior que pode acontecer à democracia, mas parece-me claramente que estamos aqui a entrar numa segunda fase mais perigosa e que antecipa uma terceira, de uma desconfiança muito transversal na sociedade e que pode pôr em causa, no limite, o nosso sistema democrático. O Duarte, nos últimos programas, já vários programas longos, tem concordado muito em relação à questão da questão da justiça, a forma como ela investiga, no fundo, estes casos. Partilha desta análise que a Mariana faz e, sobretudo, apesar de tudo, os partidos têm que equacionar este fator também na sua estratégia política. Como é que os partidos vão capitalizar em votos também, no seu discurso sobre a justiça e sobre a política, esta realidade? A prova que os madeirenses não valorizaram minimamente as investigações não é só a vitória do PSD. É que Miguel Albuquerque aumentou o número de votos e teve o melhor resultado em todas as eleições em que concorreu. Portanto, depois de tudo isto, melhorou a votação em termos de votos face a todas as eleições. E, portanto, eu disse já que acho que um dos grandes derrotados é o Ministério Público. É um dos grandes derrotados destas eleições. Porque, com muita frequência, estes processos têm se iniciado em momentos críticos da vida política, nomeadamente em campanhas eleitorais. O que à mulher de César não basta ser séria, tem que o parecer. E a sensação que dá é que querem influenciar a vida política. E agora os madeirenses deram-lhe uma resposta. E deram uma resposta, e eu partilho aquilo que disse a Mariana, que passámos por uma fase em que as pessoas já não acreditam nas investigações. É a história do lobo. A história do lobo. Vem aí o lobo, vem o lobo. Até que um dia ele veio mesmo, só que as pessoas já não estavam à espera. Aqui é a mesma coisa. O Presidente da Câmara do Funchal apresentou a demissão e renunciou ao mandato quando o processo se iniciou. Estamos a 6 meses do fim desse seu mandato. Até agora não foi apontado nada. Ele é arguido com o termo de identidade, como qualquer arguido tem o termo de identidade e residência, sim, que é a medida mínima. Mas isto o homem, se calhar, podia ter acabado o seu mandato. Se fosse hoje, se calhar, não se demitia. Mas isto incentiva o facto de termos, por exemplo, candidatos nas listas que são, por exemplo, acusados. E daí não vir, aparentemente, mal ao mundo a partir de agora. Não no novo ciclo político. Não estamos a falar de aqui não estamos a defender, quer dizer, não estou a falar pelo Duarte, mas não estamos a defender, estamos apenas a descrever o que me parece ser uma evolução política. O que nós estamos a falar é, sobretudo, que as pessoas já não valorizam. No limite, nós temos aqui, bem perto, em Oeiras, alguém que foi condenado, que pagou pena e sai, volta a ganhar as eleições no mesmo concelho e as pessoas são felizes com a sua gestão. Eu sei que estão a analisar, mas eu gostava de perceber a vossa opinião. No momento de fazer uma lista, um acusado deve fazer parte dela ou não? Eu, na minha opinião, devem ser separados o cargo a situação de arguido à situação de acusado.
Aí devia ser separado. Mas já tivemos candidaturas com pessoas acusadas, Pois, mas aí eu penso que não deveriam... Claro, autárquicas, inclusivamente. Tudo depende do crime, porque há coisas que a pessoa pode estar acusado através de uma multa de trânsito, por exemplo, o caso do Rui Moreira, por exemplo. Ou outro tipo de acusações mais graves. Ora bem, mas em princípio acusado não, condenado muito menos, mas a situação de arguido, como se já deu para perceber, as pessoas não podem ficar com a vida suspensa. O melhor exemplo que todos temos é o de Miguel Macedo, que nos deixou recentemente, que interrompeu a sua vida política e estragou-a para sempre, para depois chegar ao fim que aquilo não era nada. E foi inocentado. Mariana, portanto, não podemos também ter ser mais papistas que o Papa. Porque muitas vezes queremos... Eu acho que, de facto, como dizia a Mariana, houve um momento em que isso era valorizado. Hoje, as pessoas já desconfiam tanto desse tipo de investigações que já está completamente banalizado e por isso mesmo é que as pessoas até votam em quem já está sob investigação. Um candidato a Presidente de Câmara, um candidato a deputado, deve fazer parte de uma lista se estiver sob acusação? Na minha perspectiva, o ideal seria que só já tendo havido alguma intervenção de um juiz, seja ela numa condenação ou num processo de instrução, só essa intervenção já de um juiz, mesmo que não fosse o trânsito final julgado, é que deveria influenciar a decisão de as pessoas estarem ou não estar nas listas. É evidente que do ponto de vista político isto nem sempre é possível e também não vamos, muitas vezes, a mera acusação pela gravidade do crime, pelo impacto que teve, do ponto de vista político pode levar a sua não inclusão, mas do ponto de vista dos princípios, no plano dos princípios, quanto a mim, só a intervenção de um juiz devia ter essas consequências. Claro que de tudo isto está sempre fora a avaliação que o próprio faz das suas condições e a necessidade que pode querer ter de preferir estar fora para se defender e a avaliação política que os partidos sempre têm que fazer. Mas do ponto de vista dos princípios, eu diria que o limite é já ter havido alguma intervenção de um juiz, seja no processo de instrução, seja numa condenação. Isso não menoriza um argumentário de campanha relacionado com justiça e política? Não torna mais difícil um argumentário de campanha eleitoral? Como é que levanta casos se depois as pessoas não são sequer, algumas nem arguídas, acusadas? Eu compreendo, mas é preciso que a reflexão seja feita... No caso, por exemplo, do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não tem nenhum tipo de acusação. Sim, e essa avaliação é estritamente política. Ninguém disse, aparentemente nas sondagens, os portugueses acham que Luís Montenegro não devia ser o candidato do PSD, mas nunca ouvi o Partido Socialista a dizer tal coisa. Não é uma matéria de avaliação política, que não é a mesma coisa que nenhuma avaliação jurídica. O Primeiro-Ministro está ferido na sua credibilidade, mas a avaliação política, aliás, em política deve ser aquela que é a primordial, aquela que a primeira está ferida da sua credibilidade, por vários motivos, porque nunca respondeu, porque só responde a reboque de notícias já feitas e porque, quanto ao Partido Socialista, há dúvidas fundadas sobre a exclusividade, a forma como exerceu o seu cargo em exclusividade. Portanto, ou não. Se ganhar o PSD, isso não apaga todas as questões. Quanto a mim, não apaga minimamente. E era o que faltava, entrarmos num registro de que os votos ilibam ou dizem algo sobre este tipo de processos. Ou não ilibam. Ilibam ou não ilibam, certo. Duarte? Permita-me dar com duas pessoas a quem eu mostrei solidariedade desde o início do Partido Socialista e que tiveram opções diferentes e que tomaram essas opções diferentes por si. Porque Fernando Medina ou Duarte Cordeiro. Duarte Cordeiro preferiu ficar de fora das listas, uma opção sua, para estar mais à vontade para se poder defender. Fernando Medina manteve-se em funções e foi candidato a deputado e exerce essa função. E ambos foram inocentados. Nada foi avançado contra eles, não há nenhuma acusação contra eles. O que significa que faz parte muito da avaliação pessoal. Mas significa que houve um que prejudicou a sua vida política durante um período de tempo por causa de uma investigação que se prolongou durante muitos anos, e é quase a dezena, mas se não foi uma dezena andou perto de anos, sem um mínimo de fundamento, como se confirmou posteriormente. Vamos ao tema europeu desta semana. Falamos sobre o Eurobarómetro, conhecido ontem mesmo. Portugal é um dos países dos 27 com a imagem mais positiva da União Europeia.
mas aumentou também o número daqueles que pensam que o seu nível de vida vai diminuir nos próximos 5 anos. Um povo que quer mais Europa na defesa, na economia, sobretudo na saúde pública, onde se destaca em relação aos outros países da União Europeia. Mariana, que notas toma em relação ao Eurobarómetro? Bom, duas coisas. Passaram 10 anos desde que, em 2015, Portugal, ainda que tivesse sempre mantido níveis elevados de confiança na União Europeia, deixou de se destacar neste europeísmo mais convicto do que os mais europeus, e passados 10 anos, Portugal está de volta ao lugar que, desde a sua adesão, ocupa, de uma grande confiança, de uma grande expectativa, de uma grande partilha dos valores, inclusive dos valores de cidadania. E eu acho que isso é admirável, porque mostra que o país soube ultrapassar as dificuldades que uma intervenção externa, nomeadamente do BCE, da Comissão Europeia e do FMI, nos trouxe. A segunda coisa que gostaria de destacar diz respeito às diferenças entre os temas mais valorizados pelos portugueses e os restantes europeus, porque é muito interessante ver como os portugueses valorizam tipicamente dimensões políticas que até têm uma mais forte dimensão doméstica do que propriamente europeia. Políticas como o combate à pobreza, como a saúde, como a inflação, como a situação económica, os portugueses colocam grande expectativa na União Europeia sobre estes temas e depois colocam menos em matérias como as alterações climáticas, como as matérias de segurança, e aqui diferindo desta percepção que aqui tanto temos discutido, segurança não em matérias de defesa, mas noutras matérias, e de Estado de Direito, e de migrações e de clima, em todas estas dimensões, com menos preocupação com os europeus. Isto deve-se ao facto de Portugal ter sido sempre um país beneficiário de fundos europeus e, portanto, valoriza mais as áreas onde os fundos europeus mais atuaram, mas também mostra, e por isso queria referir, que nós temos discutido pouco a nível nacional os desafios do futuro, porque quando olhamos para temas como a inteligência artificial, as alterações climáticas ou mesmo as matérias de defesa, os europeus estão já mais preocupados com o papel que a União Europeia pode ter nessas matérias, e os portugueses ainda menos. Há aqui um trabalho pedagógico muito relevante. Há um certo fosso, não há, nos temas que são debatidos no resto da Europa, sim, em relação a Portugal? Sim, em parte por estas crises políticas sucessivas que temos tido nos últimos anos, mas também porque falamos muitas vezes de discussão de fundos europeus. Quando nós pensamos quais são os temas europeus, não aqui, mas que mais discutem, eles têm muito mais a ver com o investimento e com os financiamentos, e é preciso, e neste momento isso é muito crítico. Nós estamos a passar decisões importantíssimas em matéria de defesa, designadamente, com pouquíssimo debate político nesta matéria, e essa é uma responsabilidade do PSD e do PS que discutimos, aliás, na semana passada. Precisa de ser corrigido. Duarte Pacheco, o seu olhar sobre o Eurobarómetro. Salientar o que foi dito em termos da apreciação positiva pelos portugueses. Sim. É algo importante. Agora, há aqui duas outras coisas que eu gostava de realçar, e prova muitas vezes como cada um de nós, tendo em conta a nossa vida, valoriza algo. Nas grandes preocupações por país. Os países que estão na fronteira da Europa, a grande preocupação é a segurança e a defesa perante o adversário que está ali do outro lado, a poucos quilómetros. Se vamos, por exemplo, para Malta ou para Chipre, vêm muitas questões relacionadas com refugiados e com combater a pobreza. Portanto, só para percebermos, Portugal é a saúde que aparece em primeiro lugar. Outros, no centro da Europa, é a inflação e a situação económica. Portanto, isto claramente não há uma homogeneidade daquilo que está na primeira linha das preocupações de cada um. E a segunda coisa é igual, mesmo dentro de cada país, relacionado com a faixa etária. Claro, a faixa etária que está na vida produtiva, na vida ativa, é o emprego, aquilo que aparece como primeira preocupação. Quando vamos para os mais velhos, é outra. E, portanto, isso também é evidente. Terceiro, salientar no nosso caso, que não é só muito positiva em termos médios, como é ainda mais positiva nos mais jovens e nos jovens em geral. O que é bom para o futuro.
a pensarmos que os nossos jovens, nomeadamente sabemos a importância do programa Erasmus e como isso influenciou decididamente o intercâmbio entre europeus e os nossos jovens que vão viver outra realidade. E que são dos que têm, portanto, a avaliação mais positiva face à União Europeia. Finalmente, uma última nota. Para o futuro. Para o futuro, as pessoas, em termos globais, não estão muito otimistas. Porque se 50% dizem que a qualidade de vida se vai manter, também com tantas notícias más seria difícil restar 34 diz que vai piorar e 15 diz que vai melhorar. E, portanto, aqueles que acham que vai piorar é mais do dobro daqueles que acham que vai melhorar. Era isso que eu queria... é preocupante. Eu queria levantar isso, Mariana, porque os alemães e os franceses estão à cabeça dos europeus que pensam que as coisas vão piorar nos próximos 5 anos ao nível do seu próprio nível de vida. Estamos a falar do coração económico da União Europeia. Há aqui umas nuvens negras que podem contrastar com este entusiasmo europeísta português. Sim, especialmente porque são países que, nomeadamente a Alemanha, vê o fim do seu dinamismo económico e está à procura de um outro caminho de reconstrução do seu complexo industrial. E por isso julgo que os números da economia que esses países têm demonstrado e mesmo as ameaças de crises políticas ultrapassadas agora até ver com relativa estabilidade na Alemanha, mas ainda não ultrapassadas em França, constituem efetivamente um nível de preocupação significativa. Há matérias que eu gostaria de ter visto isoladas neste inquérito, porque quando se pergunta sobre inflação, nos casos é mesmo de inflação que se fala, em muitos casos é sobre a matéria da habitação. E eu julgo que são os principais desafios que são transversais a todos os países, até a países com muita habitação pública e que, tal como na pandemia, este europeísmo alargado a todos os países, que não era comum, cresceu por haver uma resposta comum. Era também importante que, apesar das preocupações de defesa que têm que ser centrais, se pudesse pensar do ponto de vista mais transversal, e isso fazia parte do programa deste segundo mandato da Presidente da Comissão Europeia, em algumas respostas. O problema é o debate estar em relação à aposta na defesa poder significar eventualmente congelamentos. Aliás, já debatemos isto aqui na área social. Mas a resposta em matéria de habitação tem evidentemente dimensões financeiras, não vou dizer que não tem porque tem, mas tem dimensões de regulação, dimensões do conjunto de regras muitíssimo apertadas para a construção, que precisam de ser olhadas porque, por mais importantes que sejam, e são as matérias ambientais e as matérias regulatórias, elas não podem tornar-se num impedimento à ideia de que cada família tem que ser a sua casa. E, portanto, a Europa tem mesmo que olhar, muita desta complexidade burocrática vem de legislação europeia e parte de um olhar europeu, poder levantá-la, desmontá-la e poder perceber quais são os mínimos que precisamos mesmo de garantir para poder ter níveis de construção e de capacidade de execução do investimento. Repare que no PRR Portugal foi o país que pôs mais verbas para a habitação, mas não foi o único, e todos manifestam as mesmas dificuldades de execução, que não têm nada a ver com os fundos, têm a ver com a capacidade que os países têm que ter de construção, e eu julgo que a este nível, quer na contratação pública, quer nas matérias de regulação, é preciso que exista um olhar europeu. Duarte, só para terminar, a verdade é que é lido pelas lideranças como um apoio à questão da proteção da Europa. Leio as palavras de Roberta Metsola, que diz que, com estes dados, no fundo, a Europa deve ser mais forte para que os nossos cidadãos se sintam mais seguros. A ideia da segurança está sempre à cabeça do pensamento dos políticos europeus. Mas, em primeiro lugar, é a segunda preocupação. E, portanto, está no top. E por isso é natural. Mas eu punha aí a segurança no seu sentido mais amplo. Porque quando nós falamos de segurança, não é só segurança na perspectiva da defesa. É também... Mas aqui é defesa e segurança, essa era a pergunta. Essa era a pergunta, e por isso ficou em segundo lugar em termos de média europeia. Mas, para os europeus acreditarem na Europa, é preciso também segurança, por exemplo, ao nível do emprego. Ou ao nível da resolução dos seus problemas mais básicos, nomeadamente a questão da habitação ou da saúde. E aqui a Europa, efetivamente, pode dar um papel. Pode ter um papel, porque é muito difícil a Europa. Eu percebo porque é que os franceses são tão pessimistas, ou os alemães. Porque é difícil
à economia europeia competir no mercado internacional com o excesso de regulação que diariamente é produzido a partir de Bruxelas. Mas isso já está nos planos de Draghi também a talhar nesse aspecto. Pois, mas só que como a nossa preocupação tem estado concentrada noutro problema, não estamos efetivamente a fazer duas coisas alterações. ao mesmo tempo. Às vezes eu penso, uma das razões que a senhora Thatcher tinha cantor à Europa era, dizia ela, Sim. eu não ando a desregular a economia britânica para poder ela ser regulada a partir de Bruxelas. Se ela cá estivesse hoje, eu não sei o que é que diria, porque aquilo que se passava... O Brexit ganhou. Precisamente, porque aquilo que se passava nos anos 80 Mas... comparado com hoje em é dia, muito pior. Portanto, a regulação é efetivamente um entrave à construção. O exemplo, as pessoas querem... Só se rola o plano de habitação com mais oferta. Mas mais oferta significa agilizar todos os procedimentos. No caso português, é impensável que alguém cometa um projeto e que demore anos a poder construir efetivamente e pôr no mercado aquilo que apresentou. Portanto, assim não se resolve o problema da habitação. E essa desregulação não significa, como disse, que passarmos à lei da selva. Mas tem que haver aqui prioridades. E a prioridade neste momento é dar novamente competitividade e dinamismo à economia europeia. Duarte, Mariana, encontramos-nos na próxima semana. Muito obrigado.